uma alegria novamente estar aqui, agora à tarde. Eu sei que a tarde é mais difícil do que de manhã e de noite, então eu vou pedir que vocês aguentem firmes. Eu vou tratar de um assunto que para alguns reformadores era tão importante, que eu acho que se tivesse palestra todo dia sobre esse assunto, eles iam todo dia ouvir, né? Eu vou ter o privilégio de falar sobre a doutrina da justificação, e eu quero tratá-la de forma a trazer a nós um entendimento que seja sempre enriquecedor. Por quê? Eu falei de manhã uma coisa que eu quero repetir agora, antes de ler o texto sagrado. Quando a gente estuda assuntos que já são conhecidos, a gente sempre corre o risco de chover no molhado, como diz o ditado. Mas a gente não pode fugir deles. Existe uma razão pela qual algumas doutrinas, alguns aspectos da nossa fé são considerados cardeais, importantes. É porque eles sempre alimentam a alma. Então, o nosso desafio é tentar fazê-los novos de novo a quem está ouvindo. Não necessariamente nós mexermos na mensagem, mas de fazer com que essa mensagem fique evidentemente rica aos ouvidos de quem está ali para ouvir a pregação do Evangelho. Então eu vou tratar disso, é por isso que eu quero que a gente fale de um Deus presente agora, lembrando que Ele é justo juiz. Então nós vamos pensar um pouco acerca dessa doutrina e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler um dos textos mais conhecidos dessa epístola e também da doutrina como um todo. Possivelmente o principal texto para fundamentarmos a doutrina da justificação, que é Romanos 3, de 21 até o 26. Romanos 3, de 21 a 26. Vou ler, depois nós vamos orar, e aí vamos começar a pensar sobre esse assunto, e vou fazer uma exposição que visa trazer aplicações dessa doutrina tão preciosa. Romanos 3, a partir do verso 21, diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar de novo, feche os seus olhos, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Pai Celestial, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, cremos que o Teu Filho encarnou de maneira mais bela a Tua salvação, o Teu amor, e nos mostrou através da cruz e ressurreição aquilo em que devemos crer, o fundamento da nossa vida. E agora o Teu Espírito nos dá entendimento dessa mensagem chamada Evangelho. A nossa oração nessa tarde é que mais uma vez o Teu Espírito abra os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que nós aprendamos do Teu livro sagrado, e mais ainda de passagens tão lidas e tão conhecidas como essa, que a gente aprenda a beber e a sorver da riqueza da Tua santa palavra, do Teu rico Evangelho. Oramos em nome de Jesus, amém. O protestantismo, ele nasce a partir da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Essa história não é desconhecida. Martinho Lutero entendia que essa doutrina era tão cardeal, tão importante, que ele a define de o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. O artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Então é por isso que desde a época da Reforma Protestante do século XVI, quando você olha para os documentos, você vai perceber uma tratativa delongada sobre a doutrina da justificação, porque ela é considerada cardeal, chave para entender a salvação que nós temos em Cristo. E é bom que a gente entenda que certas doutrinas, elas não são assim
aprendidas na teoria. Muitas vezes elas se tornam mais reais por causa da nossa própria experiência. Por exemplo, na história da igreja você tem um Agostinho de Hipona, pai da igreja lá do século IV e V, que passa a entender a ideia de pecado original por causa da sua própria experiência, como sendo elucidativa daquilo que ele estava enxergando nas Escrituras. Algo parecido acontece com Martinho Lutero. A doutrina da justificação pela fé fica muito preciosa para ele, exatamente por causa da experiência de vida dele. A Lutero deu muita ênfase a essa doutrina porque foi uma descoberta pessoal para ele. No final da sua vida, na verdade, no prefácio à edição de 1545 dos seus escritos em latim, ele narra sobre o seu tempo de jovem, enquanto monge, quando a expressão justiça de Deus aterrorizava a sua alma. Na verdade, ele diz que ele tinha uma certa ira de Deus, por causa dessa ideia de justiça. Deus é justo, ele ouvia isso, e isso o atormentava. Tanto é que ele passava boa parte da sua vida monástica, se exercitando na piedade, pelo menos achando que estava exercitando na piedade, através de orações, vigílias, jejuns, boas obras, e isso não aquietava a sua alma. Ele tinha um conselheiro chamado Staupitz, e ele chamava esse conselheiro e confessava todos os seus pecados, até aqueles que nós normalmente consideraríamos mais insignificantes. E Staupitz às vezes tinha que dizer: Lutero, fica quieto, para, é demais, confessa pecado o tempo todo, você só peca. Lutero se sentia assim mesmo, só pecando o tempo todo. Então, Lutero entendia que aquilo incomodava, e ele diz que ele nutria uma fúria velada contra o Deus que pune pecadores. Mas, na sua peregrinação espiritual, ele descobre que a justiça de Deus, em Romanos, não é o castigo de Deus, mas é a provisão divina para a nossa redenção. Ele chama essa justiça de justiça passiva. Deus não está atacando-nos, mas recebendo o castigo para a nossa redenção. É por isso que ele chama uma justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. E ele diz que a sua alma encontrou alívio, nasceu de novo, quando ele mudou o entendimento dessa justiça de Deus em Romanos. Então é por isso que a doutrina nasce como sendo tão importante. A razão de eu chamar a atenção dessa doutrina e falar sobre ela nessa tarde, é porque nossa sociedade não tem a ideia de um Deus justo muito claro na sua frente. A ideia de estar na presença de um justo juiz, como Lutero tinha, não é muito parte da nossa cultura. Não faz assim parte da maneira como o brasileiro entende o seu jeito de viver. Tanto é que muitas pessoas têm uma consciência de algumas coisas erradas, mas ela é sublimada. Qualquer coisa que a consciência diga que seja expressão de que está no erro, isso é sublimado. Por isso que a Escritura fala que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, todos aqueles que suprimem a verdade. Eles empurram a verdade, eles não ouvem aquilo que as suas consciências lhes dizem. E nesse sentido é diferente de Lutero. Porém, a consequência é parecida com a de Lutero. E isso é curioso, porque isso faz com que a gente junte e una gerações de uma forma que não é verdade que aquilo que Lutero disse lá atrás não seja útil para o pessoal hoje. Por quê? Ambos, não importa se Lutero e os monges dos seus dias, como as pessoas de hoje que não atentam para um justo juiz, todos eles acabam tendo uma visão míope sobre sua bondade. Sempre. Esse é o resultado. Elas têm uma visão muito míope, muito deformada da sua bondade, de como eles são melhores do que outras pessoas. E uma visão amenizada do ser humano permeia a nossa cultura. Eu costumo dizer por aí, uma coisa muito comum de brasileiro, tem certas coisas que brasileiro diz quase que 100% das vezes. Uma delas é dizer assim, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem gente boa igual você, gente do bem, de família, e tem aquele pessoal lá corrupto que trabalha em Brasília. É como se tivessem castas espirituais. Tem gente boa igual você, gente do bem, de família, honesto, trabalhador.
E tem aquele pessoal dos presídios ou da política. Isso é típico de brasileiro que acha que os de lá são diferentes dos de cá. Como se tivesse duas naturezas distintas. Porque há um senso de bondade muito forte na gente. Muito forte. Agora, isso não acontece só com gente descrente, não. Isso acontece com gente cristã também, que às vezes não percebe. Frequentemente a gente usa linguagem de ímpio para falar certas coisas. Olha, eu fico muito feliz que você encontrou uma esposa, porque você merece, viu? A gente fala assim direto, né? Há um tempo atrás a Coca-Cola lançou um slogan assim, ó: os bons são maioria. Bem a cara de uma sociedade que se enxerga melhor do que de fato ela é. Lendo um livro do professor Carson, que está conosco nessa conferência, ele fala assim que a gente tem costume de olhar para um álbum de formatura e sempre procurar a nossa foto primeiro. Não é? É uma tendência assim, você nem se treina para isso, é normal, é natural. Parece que vem assim, espontaneamente. Ou se não, quando você está pensando em conversar com alguém que isso te incomoda. Sabe aquela conversa assim, você fala, não quero ter, mas eu preciso ter. E aí você fica imaginando aquela discussão, e na sua cabeça você já ganhou a discussão. Parece que na sua cabeça você nunca perde. Ela vai dizer isso, mas eu vou dizer isso para ela vai ver. Você sempre ganha. A gente tem um conceito de nós mesmos que é muito maior do que deveria ser. Em outras palavras, sem perceber, nós nos colocamos de uma forma mais decente do que indecente. Isso vai em contraste com tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer apresentar na Epístola aos Romanos. É por causa dessa tendência que nós temos de nos ver melhores do que de fato nós somos, e uma tendência que permeia o ser humano, é que ele escreve Romanos 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Ele gasta um bom trecho dessa epístola para provar que todo mundo é pecador. A gente já está acostumado com esse texto, então a gente esquece de entender a lógica dele. Mas na verdade, no capítulo 1, Paulo está tentando mostrar que aqueles que não têm lei, os gentios, os que não tiveram a palavra, eles fazem coisas que mostram a sua idolatria. E eu fico imaginando o judeu ouvindo aquela mensagem de Paulo, dizendo, é isso mesmo, Paulo, manda ver, eles estão precisando ouvir. Pode descer a lenha, desce o fogo, Paulo. E aí no capítulo 2, Paulo inverte, porque agora ele vai falar do judeu. Diz, e vocês que têm Bíblia fazem igual. Aí o pessoal não gosta. Que aí ele começa a mostrar o pecado dos judeus, para chegar à conclusão de que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então no capítulo 3 ele chega nesse ápice, dizendo, não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram, não há um justo. Por que essa verdade é importante? Por que ela é importante, essa ideia de que só há um tipo de pessoa no mundo? Não tem dois tipos de pessoa no mundo, só tem um tipo de pessoa no mundo, pecador. Por que essa verdade é tão importante? Porque às vezes nós nos esquecemos de que todos os pecados que nós praticamos, na verdade, são quebra do primeiro grande mandamento. Todos. Não importa o que você faça, você em primeiro lugar quebra o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E deixa eu dar um exemplo aqui, para mostrar que pecado, acima de tudo, é contra Deus. Independente de quem você ofenda, ele é a pessoa mais ofendida. Lembra quando Davi peca com Batseba, e surge uma criança a partir desse relacionamento fora do casamento, e aí fica aquele tempo sem confessar o pecado, depois vem o profeta, ele confessa o pecado, escreve o Salmo 51, e afirma no verso 4, pequei contra ti somente. Se você parar para pensar nessa frase, você diz assim, não Davi, eu não acredito que você disse isso. Vamos falar sério. Você pecou contra Batseba, porque você forçou, colocando-a numa situação muito desagradável diante do rei. Você pecou contra a criança, que não tinha nada a ver com a história, mas você pecou contra ela. Você pecou contra Urias. Você pecou contra o exército, pedindo para o governante, pedindo para colocar Urias na frente de batalha. Você pecou contra a nação de Israel. Você pecou contra a sua família, porque diz que a família dele acaba recebendo castigo por conta disso. Ele pecou contra todo mundo, não tinha ninguém contra quem ele não tinha pecado. Mas na hora de escrever o Salmo, ele fala, pequei contra ti somente. Por quê? Presta atenção.
Porque o que torna o pecado tão horrível não são as suas ramificações sociais, mas sim sua relação vertical. É isso que torna pecado tão vil. Porque acima de tudo, ele é uma ofensa a Deus. E é isso que Paulo quer mostrar em relação a qualquer pecado, não importa qual. Por isso que ele começa a epístola expondo isso. Mas, graças a Deus, a epístola não acaba no capítulo 3, verso 20. Senão seria desesperadora, seria assim só deprê. Lê Romanos e fala assim, meu Deus, Romanos, vou pregar em Romanos. Não, hoje a gente fala de pregar em Romanos como sendo uma coisa animadora. Mas por quê? Porque tem Romanos 3, 21 em diante. Até o 20 é só chapuletada. Mas no 3:21 ele fala assim, agora, deixa eu apresentar a vocês a salvação que há em Cristo Jesus. A ideia não é tanto de um contraste entre duas épocas, mas de duas relações, de quem depende ou não da lei. Então eu quero tratar dessa justificação que Paulo apresenta como sendo remédio para a humanidade inteira afundada no pecado. E eu quero tratar aqui consciente de que tudo que eu disser nos próximos minutos vai ser pouco para expor Romanos 3, de 21 a 26. Eu tenho convicção disso. Porque praticamente todo teólogo diz que ali tem tanta teologia, ali é arquivo de teologia zipado, tá? Tem tanto, você tem que tirar e descompactar. Tem tanta coisa que eu vou passar assim só superficialmente. É só para te dar gostinho, para você estudar mais, tá bom? É só para você falar assim, puxa, eu tenho que aprender mais disso. Eu preciso ir atrás desse assunto, porque tem muita coisa bonita aqui. E eu vou só conseguir tratar de alguns aspectos, mas me faz entender o porquê que Lutero se apaixonou por essa verdade. E porquê que ele não deixou de anunciá-la até o dia da sua morte, como ela trouxe alívio à sua alma. Eu gostaria de apresentar muito rapidamente, mas 7 características da justiça com a qual Deus nos justifica. Se nós estamos na presença do justo juiz, então a gente tem que lidar com a justiça que procede dele. E eu quero apresentar então algumas características dessa justiça, e a gente vai em cada uma delas buscar trazer alguma aplicação para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tá? Então a primeira característica dessa justiça, que Paulo trata aqui em Romanos 3, a partir do verso 21, é que essa é uma justiça sem lei. Uma justiça sem lei. Olha o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. A primeira coisa que Paulo vai apresentar aqui é que essa justiça, ela não se obtém mediante o cumprimento da lei. Não se obtém mediante o cumprimento da lei, porque mediante o cumprimento da lei, ninguém conseguiu. Ninguém atingiu o padrão. Deus não aceita 7, nem 8, nem 9,5, nem 9,9. Tiago nos lembra muito bem que se você peca uma só vez e transgride um só pecado, você se torna transgressor de toda a lei. Aí as pessoas às vezes não entendem, falam assim, mas isso parece injusto. Não, não é injusto. Por acaso um criminoso tem que quebrar todas as leis do nosso país para ser chamado de criminoso? Não. Basta que ele mate uma só vez e você já coloca o rótulo, criminoso. Pois é você, transgressora, pecador, basta um só. Então o padrão de Deus é muito alto, por isso que ele não pode ser pela lei, ele é sem lei, no que diz respeito ao nosso desempenho. A justiça que se obtém sem cumprimento da lei. Isso é uma coisa surpreendente para os judeus, porque essa justiça foi testemunhada pelo Antigo Testamento. Lá fala assim, pela lei e pelos profetas, no final do verso 21. Ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, apresentar algo que já estava muito claro desde o início. Em Gálatas 3,8 fala que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho não foi uma coisa que apareceu com Jesus Cristo e todo mundo disse, uau, então agora sim, agora vai dar. Antes não dava porque era pela lei de Moisés. Não, nunca foi pela lei de Moisés. Nunca foi pela lei de Moisés.
A lei de Moisés, na verdade, evidenciava a falha do povo de Israel. Então, é importante que você entenda que o Antigo Testamento não é um período de teste difícil, e o Deus do Antigo Testamento, ele é mau. Não, e o Deus do Antigo Testamento, que doçura, que homem simpático. Às vezes a gente cria essa imagem para as crianças. Às vezes a gente cria essa imagem para nós mesmos, como se Deus fosse distinto de geração em geração. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo Deus que lá atrás tinha lei, mas anunciava a salvação não mediante o cumprimento da lei. Então, Deus sempre fez assim. Inclusive em Romanos 4, Paulo faz questão de expor a vida, ainda que muito rapidamente, a vida do grande líder judeu que era Abraão. Para dizer assim, olha, Abraão, aquele que vocês muito admiram, pois ele também foi salvo não mediante o cumprimento da lei. Não foi, senão teria sido mérito dele, obras dele. Capítulo 4 então é uma exposição de que Abraão não estava isento de erros. E é bom que a gente lembre disso, porque às vezes a nossa memória é seletiva. Você ouve Abraão no começo do capítulo 12, e Deus fala assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Hebreus 11 exalta essa atitude de Abraão, diz que ele saiu sem saber para onde ia. Você fala, esse cara tem muita fé. Só que esse cara não tem tanta fé assim. Porque no capítulo 15 ele chega para Deus e fala assim, olha para as estrelas do céu, fala, Senhor, não estou conseguindo filho, Senhor. Aí Deus fala assim, está vendo essas estrelas? Eu vou dar descendentes assim, ó. Aí diz que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí você fala, agora vai, Abraão. Mas aí capítulo 16, Sara fala no ouvido dele, e ele resolve deitar-se com a serva, e tem um filho por um meio ilegítimo. E aí Deus aparece a ele 13 anos depois do nascimento do menino, e fala assim, no capítulo 17, anda na minha presença e sê perfeito. E Deus renova a aliança com ele. Mas quando renova a aliança com ele, você fala, não, agora Abraão, agora vai, eu sei que vai. Mas no capítulo 18 está lá Sara descrendo e rindo na tenda de que ela vai ser mãe aos 90 anos de idade. O tempo todo você vê esse patriarca e a sua esposa temendo e não acreditando totalmente nas promessas de Deus. Então não é verdade que eles foram vibrantes e sempre constantes na sua fé, não. E muito menos perfeitos em suas obras. É uma justiça sem lei. Segunda característica, essa é uma justiça mediante a fé. Por que é importante eu dizer isso? No verso 22 fala assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. A ideia é que fé é colocada como instrumento. Esse mediante, a preposição dia no grego, é para mostrar essa instrumentalidade da fé. É a preposição que é usada no verso 24 para falar de redenção, mas a função da fé é distinta. E é importante eu explicar isso porque há muita confusão no meio evangélico sobre o papel da fé na questão de salvação. A fé não é a causa da salvação no sentido de aquela que opera, mas ela é o instrumento pelo qual se toma posse da justificação, aqui que nós estamos conversando. E é importante que eu diga isso, porque em tempos passados, e ainda hoje, existem alguns evangélicos que têm a impressão de que Deus, Ele olha para você, Ele vê a sua fé e Ele aceita você pela sua fé. Não, Deus não baixa o nível e depois de exigir lei, Ele fala, tudo bem, eu vou exigir só um pouquinho de fé e já está bom. Deus não é assim. Nós estamos na presença do justo juiz. Ele não pode abrir mão do seu padrão de justiça. Então a verdade é que fé nunca é contada por Deus em lugar de justiça. Ela é o instrumento pelo qual a justiça de outro se torna nossa. Calvino falava que ela é a boca com a qual você se alimenta. Mas ninguém depois de uma refeição fala assim, ainda bem que eu tenho uma boca. O elogio sempre é para a comida, porque a comida é que sustenta. A comida é o que nutre. A boca não tem que ser elogiada. Elas são como as mãos do mendigo. Ninguém diz assim, eu fui dar um dinheiro para o mendigo, mas ainda bem que ele tinha mão, senão não pegava. Não. Seria tolice exaltar isso, porque na verdade são mãos vazias de quem não tem nada, e pede tudo o que precisa. Fé então é reconhecimento de que nós carecemos do mais básico.
Assim como o ato de respirar, algo necessário para sustentar a vida, não pode ser exaltado o seu sistema respiratório se não tiver ar. Em outras palavras, de nada vale respirar se não houver ar, de nada vale a boca se não tiver pão, de nada vale as mãos se não tiver algo para preenchê-la. Então, nesse sentido, fé é muito distinta de boas obras. E por que eu estou destacando isso? Essa justiça mediante a fé. Porque o mediante tem que ser entendido devidamente. Eu vou dizer como a gente falha em entender esse mediante. Hoje em dia, nós temos muita gente preocupada mais com o ato de fé do que o conteúdo da fé. Pastor, tenho muita fé, sei que vai dar certo. Não importa se tem muita fé ou pouca fé. Houve um servo que veio pedir em favor de um querido seu e ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus honrou. Porque Jesus não vai dizer assim: muito bem, 9,5 na prova de fé. Na verdade, nós estamos invertendo as coisas, dando valor ao ato de fé, quando na verdade é o conteúdo do que você crê que tem que ser exaltado. Você quer ver como pessoas fazem a coisa invertida na igreja? Alguém vem e faz alguma coisa na igreja, canta, ou fala, ou prega, ou ensina, ou vem dar um testemunho, não importa o que. E aí fala algumas bobagens, ou canta algumas bobagens, e diz assim: tudo bem, foi sincero de coração, Deus vai receber. Nós exaltamos mais sinceridade do que conteúdo. A gente acha que sinceridade compensa. Por quê? A gente está acostumado a pensar que é o ato nosso, voluntário, que Deus olha e fala assim: que belezinha. Deus não é assim. E na verdade é quando o nosso Deus é exaltado que a coisa anda de maneira bela. Em outras palavras, não importa o quanto você crê, importa em quem você crê. Importa em conhecer a Deus como de fato Ele é. Não é a qualidade de nossa fé, mas o Deus em quem cremos que nos garante redenção e toda sorte de bênção. Então é uma justiça só mediante a fé. A fé não é o meritório disso tudo. Terceira característica: uma justiça para todos. Ainda no verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Essa ideia de justiça para todos é muito preciosa. Por quê? Paulo vai colocar, e ele já disse isso antes, mas no verso 23, que todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos carecem. Mas não só todos carecem, a justiça é disponível para todos. A ideia é que não há barreira étnica, ou política, ou econômica, ou social, que separe alguém dessa boa nova. Na verdade, a Escritura mostra que Deus é bastante inclusivo quanto a pessoas de grupos diferentes, de raças diferentes, mas Ele é exclusivo quanto a pessoas de fé diferente. Aí Deus não é inclusivo. Aí tem que ser a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma verdade em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos falando de uma justiça que engloba a todos. E eu quero destacar isso porque a gente tem que entender a beleza dessas coisas na medida que Deus vai trabalhando na vida da igreja. A disponibilidade de Jesus em alcançar os desprezados sempre foi motivo de espanto. Sempre. Por exemplo, quando ele conta a história do publicano e do fariseu. Você conhece a história, mas você tem que lembrar de ler a história como se você nunca tivesse ouvido essa história. E ele começa a contar e dizendo assim: e tem um muito religioso, sério, que trabalha na igreja, ele ajuda os homens, ele está no trabalho das mulheres, ele ajuda os jovens, ele ora, ele prega, ele ensina na escola dominical. E tem um outro que é assim, um bandido, rouba das pessoas, é desonesto. Aí você fala: pronto, acaba com ele. E Jesus surpreende todo mundo no final. Quem é que sai justificado? E ele fala: o publicano. Essa é uma história que surpreende a eles, porque ele não é o mocinho da história, mas ele bate no peito e diz: "Sê propício a mim, pecador." E Jesus diz que ele sai exaltado, porque quem se humilha
será exaltado. Quando Jesus fala dos samaritanos sobre os religiosos judeus, lembra a parábola do bom samaritano? Passa um sacerdote, passa o outro levita, ninguém é aprovado, passa um samaritano. Você já está imaginando os ouvintes fazendo assim: ixi, agora então quero ver o que ele vai fazer. Vai chutar o cara na rua. Você tem que entender que a repulsa era tão grande que se o samaritano passa de largo, o levita passa de largo, na hora que chegasse o samaritano ia fazer uma bobagem ainda maior. E Jesus diz que não. Isso irritava aqueles judeus, porque um samaritano virou herói na história de Jesus. Como é que pode? Ou senão, quando ele fala que a mulher adúltera unge os seus pés, todo mundo tenta dar pitaco dizendo que ela está fazendo errado, e ele exalta aquela mulher. Jesus sempre surpreende cuidando dos desprezados e dos fracos. A justiça de Deus sempre esteve disponível para as pessoas mais improváveis. Eu aprendi com meu pai uma coisa preciosa, de que Deus tem um gosto por porcaria. Verdade. Dá uma olhada ao redor. E se você começar a pensar na igreja de onde você vem, vamos pensar um pouquinho aqui, sério, sem gozar. Se começar a pensar, as pessoas com quem você convive na igreja, tem tanta gente complicada, gente. Tanta gente difícil. Tem uns que se dizem assim: Senhor, só pela tua graça mesmo, Senhor. Mas Deus, Ele é inclusivo na sua salvação. E Ele traz pessoas de problemas diferentes, de contextos diferentes, de lares quebrados ou de ideias malucas sobre a vida, e Deus salva esses, e redime esses, e faz coisa linda na vida desses. Inclusive, um dos textos que mais me encanta a esse respeito, está lá em Efésios 3, que diz que Deus ensina principados e potestades através da igreja. Quando eu li esse texto pela primeira vez, comecei a estudá-lo, eu falei assim: mas peraí, como assim? Deus dá aula para principados e potestades? Porque Deus faz um time de perna de pau só marcar golaço. Pensa bem, um time desse era derrotado, já era para ir para a 4ª divisão de primeira. Se a gente começar a pensar nas pessoas inteligentes que estão lá fora, mas Paulo fala assim: não foram muitos nobres desse mundo que Deus chamou. Não foram muitos sábios e entendidos. Não. Deus salvou as coisas loucas do mundo, você. As loucas do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para que a glória fosse do técnico. A justiça de Deus é para todos, com o intuito de mostrar a grandeza da sua glória e graça. 4º ponto, é uma justiça gratuita. Verso 24 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A ideia é que Paulo, ele sabe que não custa para ele. Ele sabe que não custa nada para ele. Não adianta ele observar a lei, ele precisa entender que não há nada que ele faça que vai garantir a aprovação de Deus. Deus já olhou para você e te aprovou, não baseado no seu desempenho. E isso aqui volta a um ponto importante que o Dr. Carson falou aqui, o nosso irmão Dr. Michael Horton já escreveu nos seus livros, eu tive a oportunidade de falar sobre esses assuntos em outros lugares, e eu quero falar isso aqui agora. A importância de nós entendermos como o Evangelho alimenta o povo de Deus, dia após dia após dia. Sabe por quê? Porque a gente criou um hábito de achar que tem culto que é evangelístico. E tem culto que eu não sei o que prega, porque se não é evangelístico é o que então? Se não prega o Evangelho, prega outra coisa. Mas, na verdade, nós precisamos entender a necessidade de ouvir o Evangelho de novo, de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque a gente tem o costume de achar que Deus nos salva e nos coloca num caminho de graça, depois Ele trata você com o rigor da lei. É por isso que você peca, e você peca de novo, e você peca de novo, e você fica frustrado consigo. E alguns crentes, tristemente, começam a parar de orar, parar de ler a Bíblia, porque eles estão incomodados, eles acham que é hipocrisia, Deus não vai ouvi-los. Então o que eles estão pensando em fazer?
Estão pensando em dar uma melhorada na vida espiritual para depois conversar com Deus. Você ri, mas é assim que as pessoas em pecado raciocinam. Esse corrupto coração tem uma tendência de ir para legalismo muito facilmente. Muito facilmente. É por isso que Paulo fica tão irado com os Gálatas, mas tão irado, que ele diz assim: ó Gálatas insensatos, como é que vocês começam na graça e depois vão para a lei? Como é que vocês começam com um evangelho que é belo, que depende de Cristo, e depois vocês começam a chamar a responsa para vocês? Paulo sabia que eles estavam invertendo, eles estavam corroendo, era um outro evangelho e não era evangelho. Porque a justiça com a qual Deus nos justifica, ela é gratuita. Então, pare de pensar que Deus julga você baseado no seu desempenho. Sabe quando a coisa aperta e você fala assim: Senhor, o que eu fiz de errado? Nem sempre o seu raciocínio está certo. O reverendo Augustus falou nessa manhã uma coisa que é muito apropriada: quando a coisa aperta, você reflete. Disciplina é bom. Não porque a gente tenha que descobrir a relação de qual pecado pessoal levou a esse sofrimento seu, mas dizer assim: Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Preciso me quebrantar diante do Senhor. Eu nunca me esqueço da frase de Charles Spurgeon, quando ele fala assim que ele agradece muito a Deus pela bênção da saúde. A saúde é uma coisa preciosa para ele. Ele ousa dizer que a saúde é a segunda maior bênção que Deus pode dar para ele. Aí você logo fica com aquela vontade de ouvir qual é a primeira. Ele fala assim: só perde para a doença. Sabe por quê? Ele fala assim: meus irmãos, ele pregando sobre isso, meus irmãos, quando eu estou doente, Deus me traz tão junto dele. Eu oro tão bem, eu me quebranto diante dele com tanta facilidade, Deus me mói, e eu me apresento a ele do jeito que eu tenho que me apresentar sempre. Que bênção é estar doente. Spurgeon. Então, nós temos que entender que essa justiça com a qual Deus nos justifica, ela é gratuita. Ela não depende do nosso desempenho. Deus não vai aprovar você baseado no seu desempenho. Você pode ser o mais crente que for, você está aquém do padrão divino. Essa justiça é mediante a graça, por sua graça. Quinto ponto, uma justiça libertadora. E aqui, no verso 24, ele usa uma palavra que nós estamos acostumados a usar, mas poucas vezes refletimos sobre a origem dela. Ele fala que é uma justiça por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, ela está ligada ao conceito romano de escravidão, de servidão. Então, quando ele fala redenção, ele está pensando no comércio de escravos, e de como você é libertado do jugo de escravidão, para ser livre, para ser o seu próprio dono. Naquele mundo isso era muito presente, muito forte. Então a palavra redenção, ela era preciosa para quem era escravo. Era um sonho para alguns que nunca teriam isso, e para outros uma realidade doce e preciosa. Então Paulo vai ensinar que Jesus Cristo faz exatamente isso. Ele te liberta. Ele te liberta. Mas do que ele liberta? E aqui que muita gente errou na história da igreja. Cristo se apresenta como o preço de um resgate, mas não pago ao diabo, como às vezes a gente ouviu em algumas igrejas. E na história da igreja foi ensinado que Jesus Cristo pagava para o diabo para libertar o seu povo. Não! Cristo tem que pagar o próprio Deus para ter nos libertados da condenação. É o próprio juiz que demanda esse pagamento. Nós estamos na presença do justo juiz, e o justo juiz demanda que a sua justiça seja satisfeita. Portanto, nós temos que entender como isso é precioso. E aqui que eu aprendi algo com professores diferentes. Um deles, um americano chamado John Gershner, ele fala assim: justificação no final das contas é pelas obras, sim. As obras do nosso Salvador. É pelas obras, sim. Pelas obras do Salvador Jesus Cristo. Isto é, Ele tem que fazer muito para que seja pela graça. Em outras palavras, e algumas pessoas dizem isso, né? Não há nada de graça desse mundo, é verdade, nem a salvação.
Ela é de graça para você, mas alguém pagou para que ela fosse de graça para você. E tudo que a gente recebe de graça, na verdade, tem um custo, alguém paga. E o nosso Deus exige pagamento de si próprio, do seu próprio Filho. Sexto ponto. Uma justiça apaziguadora. Verso 25 diz assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa palavra propiciação é muito rica e às vezes pouco explorada por nós, porque ela era muito clara para o judeu sabia o que era o propiciatório, lá na época do tabernáculo, depois do templo, quando foram construídos os utensílios, e a arca da aliança tinha aquilo que cobria, aquilo era o propiciatório. Então a ideia de propiciar é de cobrir o pecado do Senhor, proteger-nos da ira de Deus em relação ao nosso pecado. Se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, Romanos 1, então precisamos resolver o problema da ira. E Cristo Jesus faz exatamente isso. Ele propicia, ele torna Deus favorável, propício a nós pecadores. Essa é a ideia de propiciação. Diz respeito a aplacar a ira divina, pacificar o juiz. É por isso que o texto fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O juiz não está mais relacionando-se conosco de maneira bélica ou condenatória. Nós temos paz com Ele. Não há nada mais que exige isso, que Deus exige de nós em termos de pagamento. Agora, eu preciso explicar com muito cuidado aqui, porque algumas pessoas, quando falam desse assunto, dão a impressão de que Deus é mau e Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo vai lá, sofre para agradar o Pai. Aí o Pai fala, tá bom, vai. Não é isso. Porque a Escritura fala que a propiciação veio do próprio Pai, que entregou o seu Filho. 1 João 4,10 fala que a propiciação provém do amor do Pai. 1 João fala muito de amor, e é o capítulo que fala que Deus é amor. 2 versos depois fala que é o amor de Deus que impulsiona Deus a propiciar os pecados. Isto é, aplacar a ira dele mesmo sobre nossos pecados. Ela é a provisão para que o amor pudesse realizar seus propósitos de maneira consoante com sua santidade. E aqui que eu preciso falar de uma palavra que muito mal entendida no mundo e às vezes até no meio da igreja, a ideia de que nós temos paz com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus Cristo falou assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é uma paz diferente do mundo. Como? É bom que a gente trate disso. Como? Porque não é ausência de conflito ou ausência de tribulação. Não é isso. Ausência de conflito para o mundo é paz. Quando eles falam de paz mundial, eles não querem mais guerra. Mas a paz que Jesus Cristo deixa, ela pode e existe mesmo em meio a conflito, mesmo no meio de tribulação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, aparece em meio a conflitos. E é bom que eu diga isso, porque as pessoas têm um conceito de paz muito zen. Sabe, eu estou procurando uma igreja porque eu queria sim estar em paz com Deus. Na verdade o que elas querem dizer, eu queria estar em paz com os meus próprias falhas, meus próprios erros. Eu ouvi certa vez um pastor muito sabiamente dizendo assim, que as pessoas vão para a igreja a fim de se encontrar. Aí ele fala assim, você está olhando para o lugar errado, você tem que encontrar outro, não você. Seus olhos são virados para fora, não para dentro. Você não tem que se encontrar, você tem que encontrar Deus. Você não tem que ter paz de espírito, você tem que ter paz com Deus. Em outras palavras, o seu problema não é consigo mesmo. Eu não consigo me perdoar. Claro que consegue. Quero ver Deus te perdoar. Seu padrão de justiça está lá embaixo. O de Deus é inatingível. Seu problema não é consigo mesmo, é com Deus. É com Deus. E a gente precisa dizer isso às pessoas. Dizer que o problema dela é com Deus. E é por isso que a gente precisa falar de uma paz que Jesus Cristo traz, que não é a ausência de preocupação com o mundo, a tal paz de espírito que o pessoal zen se orgulha em ter. Não é uma paz consigo mesmo.
que se aquieta com o que tem e faz. Não, a paz de Jesus é com Deus, é estar reconciliado com quem mais importa. É por isso que eu amo aquele texto de 2 Coríntios 5 que fala que nós estamos reconciliados com Deus. Você pode sentar na mesa sem ter vergonha de olhar para Ele e dizer assim: eu vim aqui tomar uma refeição na sua casa, porque você foi reconciliado com Ele. A ideia de que você foi trazido e não há mais barreira, é uma justiça apaziguadora, ela traz paz. E como é bom estar em paz com o justo juiz. Eu posso estar com dificuldades com quem quer que seja, se eu estou em paz com o justo juiz, eu já tenho tranquilidade em minha alma, eu tenho uma vida de descanso e conforto. Por último, e a gente vai terminar com isso, 7ª e última característica: a justiça que honra o Senhor. Uma justiça que honra o Senhor. No final do verso 25, fala que Deus deixou impunes pecados anteriormente cometidos. E aí você se pergunta: se deixou impunes pecados anteriormente cometidos, então Deus fez vista grossa. Só que o texto vai mostrar que Ele não fez vista grossa. O verso 26 vai explicar o que Deus fez. Então olha o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, isto é, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus não pode simplesmente justificar o ímpio. A Bíblia fala que Deus não inocenta o culpado. Deus não pode simplesmente proferir uma palavra e falar assim: ó, está perdoado, tá bom. Isso seria ir contra quem Ele é, seria ir contra a sua natureza, o seu caráter. A Bíblia diz que o Senhor tem de reagir contra o pecado com santa indignação. E é importante você entender isso, porque isso dá mais vida à ideia da cruz. A cruz não é só uma demonstração de quanto Deus te ama, e Ele vai lá e fala assim: filho, morre lá por ele, só para eles verem quanto eu amo. Não, é expressão da santa ira de Deus contra o seu pecado, contra as vezes em que eu e você cuspimos na cara do Santo de Israel. É por isso que em Hebreus fala assim que era necessário que derramasse sangue para que houvesse remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, está baseado na própria natureza de Deus, no caráter de Deus. Um teólogo chamado John Murray, ele disse que a cruz foi a maneira que Deus demonstrou não só o seu amor, como a sua justiça. É importante isso, vou dizer por quê. Olha só o que ele afirma. Ele está falando de como a expiação, a morte de Cristo na cruz, ela é necessária. E ele vai explicar por que ela é necessária. Ele faz uma pergunta excelente: por que Deus não podia realizar os propósitos de seu amor para a humanidade pela palavra de seu poder ou pelo decreto de sua vontade? Por que Deus não poderia simplesmente dizer assim: perdoado, está declarado? Aí ele faz uma segunda pergunta: se dissermos que Ele não podia, então a gente está dizendo que Ele não tem poder. Se a gente disser que Ele podia, mas não quis, a gente está dizendo que Ele não é sábio nem bom. Então por que Ele não fez assim? E aí esse autor passa a explicar a necessidade de Deus agir em conformidade com o seu caráter. Isto é, Deus não pode negar quem Ele é. Por isso que Ele, para não ser injusto, Ele envia o seu próprio Filho, para que Ele seja justo com o seu Filho e misericordioso com você. Eu aprendi isso em aula de teologia. Às vezes meu pai me perguntava assim: filho, Deus foi justo ou misericordioso com você? Aí se eu falasse assim, misericordioso, ele dizia: mas e Deus não foi justo? Se eu falasse justo, quer dizer que Ele puniu você de acordo com os seus pecados? Eu estava travado em qualquer um das duas respostas. Mas eu aprendi que Deus não é um nem outro, Ele é os dois. Ele manifesta a sua justiça na pessoa do seu Filho, para que Ele derrame da sua graça e misericórdia na sua vida. Assim Deus honra a si mesmo duas vezes. Ele quer ser o justo e o justificador daqueles que o amam, daqueles em quem Ele colocou o seu coração, aqueles que têm fé em Jesus. Justo
e o justificador. Nessa hora, eu preciso lembrar você quão importante é falarmos de um Deus que é justo juiz, mas falar da justificação pela fé como doutrina que traz beleza e não terror à ideia de estarmos perante um justo juiz. Deus é confiável. Deus é alicerce seguro. A razão que deve trazer conforto a nós é que quando Deus exige do seu filho, Ele não mais exige de você. Isso seria ser injusto por exigir pagamento 2 vezes. Então não pense que Deus está te castigando. Ele não castiga você. Se Ele fizesse, Ele seria injusto. Ele nunca pede pagamento dos pecados. Nunca. Ele trata você como filho, e filho nunca paga, só recebe a devida disciplina. Quando um filho quebra um vidro da casa do vizinho, o pai não fala assim, vai ter que trabalhar e pagar. O nosso Pai Celestial não faz assim. Ele tira do dinheiro que era para sustentar a sua família e paga. Mas ele fala assim, filho, você vai ter que aprender através de disciplina. Eu queria que você entendesse aqui, eu vou terminar, falando de como a Escritura ela é muito rica. Eu só falei de justificação e só um pouquinho, mas de como Deus nos trata não só como réus agora absolvidos. Deus faz outra coisa lindíssima depois disso, que também é legal, assim como justificação é uma declaração legal, forense, isto é, do judiciário. Deus faz outra coisa que também está no âmbito legal, que é a doutrina da adoção. Deus não só absolve você de suas culpas, Ele chama você para morar na casa dEle. Ele te faz filho. E Ele faz uma coisa incrível com você. Ele coloca você para ser representante de Estado. Você que outrora era inimigo de Estado, agora vai ser embaixador de Cristo. Coisa louca. Que chefe de Estado que existe nesse mundo que pega um inimigo de Estado dos mais procurados no mundo e fala assim, agora ele vai ser embaixador da nossa nação. Ninguém em sã consciência faria isso. Só Deus. Não é à toa que essa mensagem é chamada de loucura para os gregos. Ela é loucura, porque Deus pega aqueles que outrora eram réus, né? Que estavam no banco dos réus, e os faz embaixadores. E Deus não muda as regras do jogo. Uma vez que Ele justificou você, você permanece permanentemente justificado por Ele. Eu quero terminar dizendo, lembrando a você, como essa doutrina ela é rica em atributos de Deus. A justiça de Deus, ela é muito bela. Um comentarista que eu li fala que, para que Deus descreva essa justiça, através da pena de Paulo, Ele tem que usar a linguagem de tribunal, a ideia de justificação, ela é forense, linguagem de tribunal, tem que usar a linguagem de mercado de escravos, a gente falou de redenção, tem que usar a linguagem do templo, propiciação, para fazer justiça à plenitude do ato da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa doutrina é muito preciosa e eu só falei um pouquinho. A minha oração é que você olhe para ela como necessária para a sua vida sempre. E eu tenho aprendido quão importante é me alimentar dessa justiça de Cristo. Quão importante é eu ser confortado por ela. Porque o meu coração, como eu já disse, ele tem a tendência de caminhar rumo a um tratamento legalista com o meu Deus. Mas aí Deus me lembra através da sua palavra que Ele não me trata segundo o meu desempenho. Meu desempenho é pífio em relação ao padrão de Deus. Graças, porém, a Deus que Ele nos recebe em Cristo Jesus.